continuar com o nosso Danadia Cast. Dani, você tá ficando ousado. Você tá começando o podcast cantando inglês. Que loucura, hein? Quem diria isso, Quem Nath? diria isso? Eu com o meu inglês... Sabe que uma vez eu fui viajar, eu fui para os Estados Unidos e eu falei muito inglês, cara. As pessoas não entenderam, mas eu falei. Você entende isso? Mas o problema daí era elas que não sabiam que você entenderam, né? Britânico, né? É. Inglês britânico não ia dar certo nos Estados Unidos. Ai, Dani, eu me arrependo até hoje de não ter te levado pra Noruega. Cara, ela tava fechando o contrato de venda da empresa na Noruega e fazia aula comigo. Ah, tô nervosa. Falei, eu vou com você. André, mas tu vai fazer o que lá? Carregar mala, ser teu intérprete, sei lá. Ela falou, intérprete? Deveria ter levado, acho que tinha dado boa. Eu acho que você ia fechar por muito mais bilhões de Acho que dólares. sim, acho que sim, acho que sim. E aí, vamos começar hoje o nosso Danadia Cast? Da Nadia Cast. Opa, ela tá assumindo. Por favor, mude o nome, Kelly. Agradeceria, obrigado. Não, se você não pode com eles, junte-se a eles, Junte-se a né? eles, esse é o nosso lema. E aí, vamos falar sobre o que hoje? Não sei, você chega e me faz essa pergunta e toda vez surge um assunto. Alguém perguntou alguma coisa dos nossos canais? Então, perguntaram, essa semana a gente teve bastante movimentação aí, e eu até não trouxe uma frase que eu quero te falar, que foi divulgada essa semana na Mente Ronin, e muitas pessoas me mandaram dizendo que realmente era o sentimento que elas tinham, até o meu sentimento. Eu respondi pra Mente Ronin que é algo que eu sinto. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho, acho que dar um podcast essa frase aqui, porque a gente vê que é muito do que as pessoas estão vivendo. Com certeza. Então, fale com bastante eloquência. Fale com essa tua voz aveludada. E eu diria que é quase uma voz Shakira. Shakira eu gosto. Então, por favor, Shakira é legal. Eu já troquei o nome do nosso time das 5 da manhã, não é mais Team Gisele, é Team Shakira. Te amo, Shakira. E falar nisso, que belo cabelo, hein? Você tá linda, hein? Você gostou, Dani? Eu acho que essa cor ficou bem pra você. Tomei no tricolinho, ele cresceu. É? Aham, e clareou. Opa, no tricolinho. Então vamos lá. A Fala. frase que foi divulgada essa semana é: nunca espere uma vida fácil. Fortaleça seu caráter, treine seu corpo e mente, prepare-se espiritualmente por toda uma vida para ser mais forte do que as circunstâncias. Se você não parar ante as dificuldades da vida, a vida o tornará imparável e então descobrirá o segredo da vitória. Uau. Forte, né? Forte e profunda. Na verdade, a gente pode esmiuçar cada parte dessa frase para chegar depois numa reflexão e num resultado do que nós dois pensamos ser essa frase. O que você acha? Vamos lá, vamos embora. Vamos lá? Vamos. Então vai. Primeira parte da frase. Nunca espere uma vida fácil. Ponto. A questão é que a gente já fala na maioria dos nossos podcasts, que é a gente já nasceu, Nádia, levando pancadinha no bumbum. E muito antes da gente nascer, a gente já estava dentro de um corpo de uma outra pessoa, que é a nossa mãe, recebendo várias coisas dela, as suas emoções, recebendo o seu alimento, ou seja, o que minha mãe comia fazia parte de quem eu era naquele momento, o que ela pensava, o que ela sentia, as energias dela, tudo aquilo, de alguma forma, me condicionava já dentro do útero dela. Então, aí eu nasci, e com esse nascimento, a vida se mostrou fácil ou difícil? Difícil? Tapa na bunda, uma cânula aspirando o líquido dos meus pulmões para que eu pudesse respirar. E em cima disso, dor e prazer, conformando uma aprendizagem. Em cima de momentos felizes com a minha mãe, em cima de cólicas, choros, quedas, fome. Então, tudo isso foi conformando e vai conformando as pessoas desde sempre. Então, dizer que, nossa, eu vim aqui na vida para curtir e relaxar, não é bem assim. Na verdade, a gente veio aqui para realmente tomar algumas pancadinhas. E como uma bela espada de aço, como é que ela é forjada? Primeiro é o ferro tratado, primeiro sendo exposto a muito calor,
Depois esse ferro quente, ele é espancado por uma marreta numa bigorna, depois é jogado numa água fria gelada. E assim esse processo de trabalho entre muita pancada, muito quente e frio, olha que loucura, vai conformando aquele ferro para que as suas partículas se entrelacem, fiquem mais finas, fortes e flexíveis. Porque o aço é mais flexível que o ferro e mais imparável, mais inquebrável. Porque o ferro ele quebra fácil. Já o aço não. O aço não. Então, essa é a nossa vida. A gente não pode esperar que a gente chegou aqui no mundo para só receber o que é de bom. Não. Nós vamos receber muita coisa boa. Mas em meio a isso, tem muita pancada, né, Nath? Tem. Então, essa conforma, acredito, que é a vida de todo ser humano. E será que, partindo ali da primeira frase ainda, nunca espere uma vida fácil. Será que a gente sofre tanto porque a gente espera que... Não sei se a gente se coloca num papel de vítima ou a gente espera que a vida não bata tanto assim. E aí, quando a gente não entende que a vida não vai ser fácil, existe mais sofrimento? Acredito que esse entendimento vem só para frente, né? Porque quando a gente é pequeno e vai crescendo, tudo é uma conformidade. A gente vai se conformando com os condicionamentos que nos são dados e a gente passa a pensar daquela forma. Então, com certeza, a gente vai tendo expectativas de que aquela dor cesse. A própria dor de um trauma, que a gente já conversou em podcasts passados. Você tem uma dor de um trauma que está ali e o teu inconsciente esquece a dor. Ele tem reações daquele trauma. Ou seja, você reage àquilo, mas você esqueceu ele. Por quê? Porque a tua mente não quer que você fique sofrendo ou lembrando de um trauma todos os dias. Então você vai reagindo às situações. Você vai sendo reativo às coisas. Então, realmente, a gente passa a sempre esperar lá fora, que de uma hora para outra eu pare de sofrer, ou que a vida pare de me trazer problemas, mas não vai acontecer. Não vai. Então, pare de esperar. De criar expectativa. Pare de criar expectativa, pare de esperar que um dia vai ser diferente. Não, a diferença não está no dia em si, a diferença está dentro de você. A diferença está no momento que você passa a ver a vida com outros olhos. Que você se responsabiliza pela tua vida, né? Isso. Quando se tem essa autorresponsabilidade. Né? Que aí eu acho que entra um pouquinho aqui. Fortaleça seu caráter, treine o seu corpo e mente e prepare-se espiritualmente por toda uma vida para ser mais forte do que as circunstâncias. Perfeito. Vamos lá. Fortaleça o seu caráter. O que é o caráter? Tem a ver um pouquinho com a moralidade? O caráter é assim. Então, para a gente falar do que é a Nádia é uma personalidade, é uma persona. Né? A gente já falou em outros podcasts, máscaras e assim por diante. Então, você é uma personalidade. E a personalidade é formada por duas coisas: caráter e temperamento. Então, o temperamento vem com você. Se você é mais, tipo eu, estrequinado, enlouquecido, agitado, esse é um temperamento meu. Eu nunca fui pacato, nunca fui o cara calminho. É como se fosse um tempero. Minha vida é um pouquinho mais temperada, de uma forma, do que a sua. Você já é um pouquinho mais racional, talvez fosse uma criança mais pensativa, que pensasse antes de fazer as coisas. Eu sempre fui mais impulsivo. Então, olha, isso é um temperamento. O caráter é o que é formado. Que aí é o que você recebe dos seus pais? Isso. Um pouco da cultura, da sociedade? O caráter é a forma que você vai encarar essa vida. A forma que você vai equilibrar esses temperamentos junto com esse caráter para você se apresentar ao mundo. Então, o que é uma pessoa de bom caráter? Nossa, esse cara é bom caráter. Ah, por quê? Porque ele paga certo, porque ele é honesto, porque ele é reto, porque ele é moral. Então faz todo sentido. Fortaleça o seu caráter, porque o caráter é algo que você pode moldar. É que você constrói, e se você é mau caráter, digamos assim, você consegue mudar. Reverter, claro que você consegue. Se você consegue, porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo básico, que
quando eu fazia a psicoterapia corporal haitiana com o Henrique Volpe, um beijo para você, Henrique. Ele sempre dava um exemplo, ele dizia que, vamos num exemplo de um pai e de uma mãe, né? Vamos dizer que o pai e a mãe têm os seus conflitozinhos e o pai um dia chega em casa e deixa sua carteira em cima do móvel e vai tomar um banho. E o menino, sentado no sofá vendo televisão, olha, a mãe vai lá como se ninguém estivesse olhando, abre a carteira do pai e retira dinheiro da carteira do pai. E esconde. Estou dando um exemplo. O menino passa a ver que é normal, por exemplo, a mãe se sentir dona daquele dinheiro e pegar sem falar nada para o pai. Escondido. Então o menino começa a conformar um tipo de caráter baseado no que ele vê como exemplo. Então, ele passa a ver aquilo como factível, fácil de fazer. Posso fazer. Minha mãe faz. Eu também posso fazer. Faz e não fala nada pro meu pai. Então, um dia ele acha um dinheiro em cima da mesa e ele pega. Ué, ninguém tá vendo. Eu posso pegá-lo. Do contrário, uma outra cena de uma outra aluna que contava que tava ela, aluna, e o netinho, seus 5 anos, brincando. E o netinho achou uma moeda de 25 centavos. Só que eles estavam brincando na casa do vô. Então essa avó, brincando com seu netinho, era separada do vô, não estavam mais juntos. E também nem que não fosse. A netinha acha a moeda e diz assim, ó vovó, 25 centavos. E daí a avó, pega pra você. E a netinha fala, mas esse dinheiro não é meu. E nem da avó. Porque a casa não é dela. A casa era do vô. Então o correto era devolver esses 25 centavos pro vô. E o vô decidiu o que fazer. Então o caráter é formado nesses pequenos atos. Nesses pequenos momentos da nossa vida. Só que se você aprendeu que isso é certo, um dia você não pode aprender que isso é errado e tornar a fazer o certo, é óbvio. Todo ser humano, nós pelo menos, partimos disso. Acredito que você tem a mesma crença que eu, que todo ser humano é bom. E que a forma que ele é educado, a forma que é conduzido, o meio no qual ele vive, corrompe o ser humano, pode até corromper essa bondade, tornando ele um ser humano um pouco mais duro, um pouco mais ríspido, escondendo um pouco essa bondade. Mas como no mito de Glauco, que aquele espírito retira as cascas, eu posso sempre acreditar que uma pessoa pode mudar. Então, se você hoje é mau caráter, mude. Você pode ser uma pessoa de bom caráter, de boa índole. Só que isso vai requerer trabalho. Vontade com o V maiúsculo, que é aquela vontade que a gente já falou aqui, que é aquela que vem do espírito. Isso. E principalmente porque você vai ter que se livrar de alguns condicionamentos que a vida inteira a sociedade impôs, os seus pais. E esses exemplos que você deu é muito legal pra gente trazer, porque às vezes você convive numa família que às vezes não tem bons exemplos. A gente sabe disso. Perfeito. Então, para você tirar esse mau exemplo do seu inconsciente e transformar ele em consciência e começar a fazer o correto, você precisa... Tem uma briga interna ali para você mudar. Perfeito. Né? Então, assim, e não é, hoje eu não faço isso, amanhã eu faço. É uma vida. A partir do momento que você decide, naquele instante que você decide que você vai construir, você vai fortalecer o teu caráter, é todo um tempo para você... A vida inteira você vai ter que fazer isso corretamente. Um trabalho sempre, né? Isso e mesmo. Às vezes a gente vê que a sociedade, ela corrompe. A gente vê isso na TV, nos jornais, que o meio no qual a gente vive, a cultura, leva para corromper o indivíduo. Verdade. E você precisa ser moral ao ponto de que, não é isso que eu quero para mim. Quer um exemplo? Agora está acontecendo com um jogador da nossa seleção brasileira, que está envolvido num caso na Espanha, não vou citar nomes, mas vocês já sabem. De assédio sexual. De assédio, ou de estupro, não sei. Estão acusando, e ele está tentando se defender. Eu não estou dizendo se está certo ou errado, eu não estou nesse mérito. O principal problema aí é um só. O que um cara casado,
vai fazer dentro do banheiro das mulheres com outra mulher. Só isso. O quê? Porque eu falo, gente, se você escolheu estar com alguém, esteja com essa pessoa e seja fiel, seja moral, seja companheiro, seja unido, seja um só. Um só tão forte, mas tão forte que não passa uma agulha entre vocês dois. Se existe essa força, nada mais em volta importa. Você não vai cometer deslizes ou erros. Porque isso é um deslize do instinto. Ah, o homem pensa com a cabeça de baixo. Cara, isso é por instinto. Se você pensa ainda só com a cabeça de baixo, me desculpa, você é um animal. Você está totalmente voltado para a parte instintiva. Então eu não estou aqui para julgar. Não quero julgar. Nem quero dizer se está certo ou errado. O que para mim está errado é sair do teu veio moral. Sair do que você deve fazer. Você tem um compromisso com outra pessoa. Se eu sou teu amigo e você é minha amiga, eu tenho um compromisso de amizade com você. E como esse compromisso é tão forte, mas tão forte, eu vou fazer de tudo para não abalar essa nossa amizade. E se um dia abalar, eu vou sentar e vou conversar e tentar te explicar o que eu tentei fazer. Que você pode ter interpretado de outra forma. E conversando a gente se entende. Agora, contra o que está acontecendo, contra fatos, vídeos, é complicado. Nem que não tenha acontecido, claro, a gente não está aqui para julgar, para falar se aconteceu ou não, mas ele se permitiu em estar em uma situação que existe a dúvida. Perfeito. Né? Então... E isso já é factível de problemas. Eu falo sempre, gente, manter um relacionamento é bastante difícil, porque é você com outra pessoa, envolvido intimamente. Beleza. Se isso já é difícil, você imagina agora você manter esse relacionamento e manter mais uns 4, 5 relacionamentos juntos. É burrice, desculpa. Isso pra mim é demais pra minha cabeça. Então, aí você, além de incorrer num grave erro contra a tua moral, você tá se prejudicando. Por que se prejudicando? Pensa, o cara demorou uma vida para construir um nome, demorou uma vida para construir tudo, um exemplo para outras pessoas. Agora isso é quebrado. Além de ser quebrado, isso vai atentar contra a sobrevivência dele, porque de alguma forma esse dinheiro vai para outros lugares. Exatamente. Todo o dinheiro que ele conquistou numa vida agora vai ser pago para defender advogados, para, sei lá, não sei, mas talvez indenizações. Metade da fortuna vai para a mulher que foi traída e para outros que... Cara... Família, os filhos, né, que vão participar disso. E daí você já vê um exemplo que foi o que você estava falando do pai com o filho e com a mãe. Isso. Então é complicado. É toda uma cadeia que envolve, que é um efeito dominó ali, né? Vai destruindo tudo. E daí a sociedade sempre vai dando esses exemplos. E quem está olhando pode achar isso bonito e começar a fazer isso como sendo factível e é fácil, então eu vou realizar. E tanto é, né, Dani, que a gente sempre vê casos assim nessa área, né? Entre atletas, né? Então, assim, não é a primeira vez e nem vai ser a última. Nem vai ser a última. Exatamente. É isso mesmo. Então, voltamos na frase ali. A gente tá... Fortaleça seu caráter. Fortaleça seu caráter. Treine corpo e mente. Treine corpo e mente. Então, o treinamento de corpo, a gente vem falando isso já desde o início. Que você precisa ter um corpo legal e bem estruturado. Saudável para que você possa sobreviver melhor. Então, treine físico, que é isso. E treine mente. Porque o impulso do físico de você cometer algumas irregularidades, que é animalesca, que está no instinto, que é o animal, vai estar sempre ali. Agora, o meu racional tem que ser mais forte para pensar, cara, se eu fizer isso, olha a cadeia de coisas que vão acontecer. Falei cadeia, diz que tá preso, né? Mas a cadeia de coisas que acontecem derivados de um só ato, não pensado racionalmente. Se ele fosse racional, ele não ia fazer isso. Olha que coisa. Exatamente. Foi um ato irracional que levou ele a cometer um monte de erros e olha tudo o que aconteceu em cima disso. Então, fortaleça mente e físico, para que você possa ter uma chance. O que mais que vem? Prepare-se espiritualmente por toda uma vida para ser mais forte do que as circunstâncias. Prepare-se espiritualmente. O que significa isso? O que você acha? É o desenvolvimento daquilo que a gente fala, a gente falou no último podcast, que é a intuição, que é o espírito, que é aquilo de mais é o quinto
corpo que você tem de mais forte em você. Perfeito. E eu pergunto, mas você precisa desenvolver o teu espírito? Não, mas você... Não, isso. O básico que todos têm que entender, você não precisa desenvolver o teu espírito. Ele já está dentro de você. Já é a luz que tem dentro de você. Você só esconde essa luz, ou não sabe que ela existe. E ele dá sinais, a intuição é um lampejo para te mostrar, porque a intuição não tem como ser explicada. Você intuir que vai acontecer um acidente, te deu um negócio ruim te dizendo, não vou nessa viagem. E você não foi e não morreu. Peraí, o que é isso? A tua intuição, o teu espírito. Só que é legal que a gente vê que essa frase ela tem os 5, o que a gente sempre fala, né? Os 5 corpos. E, na verdade, todas as dimensões. As 9 dimensões aqui estão dentro dessa frase. Isso. Não é que a gente precise desenvolver o espírito, a gente precisa, é o mito de Glauco, a gente precisa tirar as cascas, porque ele tá aqui dentro, ele tá aqui. Isso. Só que você não consegue dar a devida atenção, porque você tá com a cabeça... o teu corpo não tá forte, não tá saudável, você tem outras coisas aqui que te limitam. A tua mente tá com a cabeça... Teus pensamentos estão, né, em qualquer lugar, menos no desenvolvimento da consciência. Isso. Ou você tá no passado com depressão, você tá no futuro com ansiedade, e menos aqui. Isso. Então, tudo isso não permite com que você tenha fortaleça esse lado espiritual. Isso, não acesse. Não acesse. Só tem que acessar. Porque todo o conhecimento da humanidade tá dentro do teu DNA. Tá dentro de você. Então começa por aí. Começa pelo teu DNA. Tá tudo dentro de você. A história do mundo tá dentro de você. Porque você vem de várias gerações. Uhum. Você não começou do nada. Você veio de algum lugar. Então, toda a resposta de todo problema, toda a resposta de todo questionamento que existe no mundo tá dentro de você. Só tem que encontrar uma forma de acessar. E para você acessar, você tem que, aos poucos, se libertar de todos esses condicionamentos. Fortalecer cada vez mais físico e mente. E encontrar esse canal, encontrar a forma de se dedicar mais a esse caminho espiritual. Você se dedica a tudo menos a você mesmo. Você se dedica ao teu trabalho, se dedica a um relacionamento, se dedica aos teus filhos, ótimo. Se dedica a um projeto social, sim. Se dedica a mudar a humanidade, sim. Só que nada disso adianta se você não se dedicar a você. Porque sempre vai ser externo, sempre vai ser fora, nunca dentro. Que é, por exemplo, fortalecer a sua mente espiritualmente, meditar. A gente entendeu isso, meditar. Começa por você. Eu. Exatamente. Eu digo, eu faço. É o eu que tem que entrar. É o encontro comigo onde eu olho para dentro e me percebo, medito o que fazer. Isso. Qual caminho seguir. Isso. Mas a gente tá falando da frase, mas casa com um pouco das coisas que a gente vem falando essa semana. Como é difícil a gente despertar para isso. Querer olhar para dentro e querer se cuidar, querer fazer isso por você. A gente está acostumado a olhar para fora sempre. Sempre, desde pequeno. Exatamente. A ter esses condicionamentos, a olhar para fora, nunca querer encontrar a resposta dentro. A nossa sociedade ensina que tem que ser assim. E principalmente agora que a gente está nessa era de comunicação e as coisas são muito rápidas, o imediatismo, ele reina em todas as áreas da nossa vida. Então, se você precisa falar com uma pessoa, você não fala com uma pessoa, você fala com 30 ao mesmo tempo, porque, né, os meios de comunicação hoje facilitam muito. E tudo isso vai criando uma rapidez, você resolve coisas mais rápidas, mas em contrapartida você também quer retornos mais rápidos. Isso vai gerando uma ansiedade. E a sociedade também, ela criou um remédio para essa ansiedade. Então, hoje a gente estava falando, você toma um remédio para dormir, um para manter durante o dia e um para acordar. Perfeito. Só que você vai ficando anestesiado. Você vai ficando cada vez mais... Isso não acaba. Vai intoxicando teu corpo. Vai intoxicando teu corpo. Eu preciso perder peso.
vou tomar um remédio para perder peso. Ah, eu preciso agora aumentar um pouquinho o peso. Tomo um remédio para aumentar o peso. Ah, eu tô com ansiedade. Ah, toma um pouquinho disso aqui. A própria medicina já te leva, a indústria farmacêutica te leva para esse lado. A gente sabe disso. Então, tá ficando cada vez mais artificial. Até isso de olhar para dentro. Sim. É isso mesmo. Então, É difícil. é difícil. Eu sei que é difícil. E veja, a gente não tá aqui para falar mal das coisas que acontecem. Sim. Nem da própria indústria medicamentosa. Não é isso. Porque, vez ou outra, você vai precisar acessar isso. Principalmente o mundo de hoje precisa acessar isso. Mas você não precisa ficar dependente. Você usar algo que você precisa naquele momento para equilibrar a tua vida. No caso da depressão, a pessoa já entrou em depressão. Faltam coisas na mente dela. Com certeza, se a pessoa não tivesse um auxílio da psiquiatria, para que ela possa tomar algo, para que ela possa, naquele momento, se equilibrar, porque é muito forte a depressão. E a depressão leva à morte mesmo. A pessoa realmente se sente inútil e se mata. Ela tira a sua vida. Então, só que, até que ponto isso é uma indústria que o mundo torna as pessoas cada vez mais depressivas, cada vez mais ansiosas, para que elas possam ficar dependentes. Isso é o problema. O problema é a dependência. E você vai continuar dependendo de tudo que está fora, enquanto você não olhar para dentro. Essa é a chave. Porque a hora que você começar a olhar para dentro, você vai se utilizar dos medicamentos por um curto espaço de tempo, só porque você precisa. Porque vem uma dor de garganta e eu preciso tomar um remédio anti-inflamatório ou um remédio para uma infecção. Ok? E é aquele momento. Sabendo que aquilo vai sempre ajudar um lado e prejudicar o outro. Tem sempre as duas vias no tratamento, em qualquer tratamento. Da mesma forma, eu falo da atividade física, isso. Você acredita que a atividade física tem duas vias? Tem. Porque se você praticar demais, você vai se machucar, vai se arrebentar, vai ficar cheio de lesão e vai se prejudicar para a vida inteira. Então, achar que um atleta é sinônimo de saudável, porque foi isso que criaram na sociedade. Uma cultura de que Jogos Olímpicos, atletas, aí produtos de alimentação estão ali. O próprio McDonald's se instalou dentro de uma vila olímpica. E daí, a partir daquilo, começou a se vender McDonald's que nem um maluco. Já pensou nisso? Que daí as pessoas inconscientemente começaram a ligar o atleta com o McDonald's e achar que aquilo é... Hoje estão falando que não, peraí, gente, peraí, não é assim. Então, tudo foi feito, tudo foi orquestrado para que você consuma. E não é o problema você comer no McDonald's, não é esse o problema, não estou falando. O problema é você depender, o problema é você não ter consciência do que você está fazendo. Só isso. Se você quer fazer porque quer fazer, não tem problema. Agora, ser consciente disso, pronto. Eu assumo. Se eu morrer por obesidade, eu assumo. Pronto. Para mim tá ótimo. Tô satisfeito. E aí vem... Então, mas leia de novo. Vamos começar até a frase onde você foi. Nunca espere uma vida fácil, fortaleça seu caráter, treine seu corpo e mente, prepare-se espiritualmente por toda uma vida para ser mais forte do que as circunstâncias. Prepare-se espiritualmente. Ele não falou em nenhum momento, você tem que buscar o teu espírito, você tem que ir lá. Não, prepare-se, você tem que se preparar, você tem que tornar tudo possível, você tem que entrar no teu centro, você tem que ser o ninho. Olha aqui, me arrepia agora. O ninho para águia dourada pousar. A águia dourada sempre esteve dentro de você. O espírito é essa águia dourada. Toda águia, no conhecimento mitológico antigo, representa a sabedoria. O espírito é sábio. Você só precisa preparar o ninho. E como que eu preparo o ninho? É tudo isso que ele está falando. Você tem que trabalhar o teu físico, tem que trabalhar a tua energia, você tem que trabalhar o teu emocional, tem que trabalhar a tua mente. Você tem que ter uma vida que comece primeiro sobrevivendo e depois comece a viver. Você só vai viver quando a águia realmente pousar. E a águia vai pousar, uma águia que sempre esteve dentro, nunca esteve fora, ela só vai abrir as asas para que você não mais rasteje pela vida, mas comece a voar. Porque você não veio aqui para rastejar, você veio aqui para voar. Você não veio aqui para ver as coisas como uma cobra que rasteja pelo chão. Não. Você veio aqui para ver como uma águia que não é caçada, que caça, porque ela vê tudo de cima.
ela vê com os olhos do Espírito. É isso. E ele fala, ó, ele começa a frase dizendo, nunca espere uma vida fácil. E aqui ele fala, prepare-se espiritualmente por toda uma vida. Toda uma Ou vida. seja, não é... Não tem parada. Não tem parada. Não, porque você é humano. Porque você vai errar. Porque um dia você vai estar em dieta e você disse, não vou comer tal coisa. E de repente, quando você vê, você comeu. Tudo bem. Volta no correto. O que você não pode é transformar um erro em algo normal. Porque aí você já fortaleceu o teu caráter. Perfeito? E você sabe que isso pode acontecer. Isso. Mas não é para sempre. Não, isso. É isso. E depois? E aí vem a última parte, que é, se você não parar ante as dificuldades da vida, a vida o tornará imparável. E então descobrirá o segredo da vitória. Ser imparável. Então, se você não parar diante de tudo que te é apresentado como problema, você mudou tua mente, começou a encarar a realidade com outros olhos. Você começou a olhar com os olhos do Espírito, que veio aqui para viver uma experiência humana. Esse corpo não sou eu. Esse corpo é só um momento que o teu espírito está vivendo. É algo que eu preciso para poder viver essa experiência. Então viva essa experiência, sentindo, cuidando, porque a dor e o prazer que esse corpo sente não é quem é você. Então é conseguir ver além da própria dor e além do próprio prazer. Você está além disso. Então, olhar para um sábio e perguntar para ele, você depois que ficou sábio, você continua sentindo dor? Sim. Só que o sábio não fica, dói. Ele não se lamúria, ele não é carentinho, ele não precisa da atenção do outro. Ele não precisa. Ele está sentindo dor, mas isso não muda quem ele realmente é. E da mesma forma o prazer. Está lá no meio daquela festa e ele continua sendo sábio e observando as pessoas malucas, bebendo e fazendo coisa errada e ele ali. Isso muda quem ele é? Não. Porque ele está acima disso. A sabedoria está acima da dor e do prazer. E outro ponto aqui que me tocou bastante é, se você não parar ante as dificuldades da vida. Você nunca pode parar, porque sempre vão surgir as dificuldades, os momentos difíceis. E é isso que você falou. Vão existir os momentos de prazer e de dor. Essas são as dificuldades da vida. Isso. E você não pode, elas vêm e você flui. Independente se é dor ou é prazer, você não pode parar. Então, fiquei bilionário. Ok. Vamos embora, vamos pra frente. Tem mais coisa. Prazer, legal. É um prazer, mas vamos em frente, Vamos porque em tem mais frente. coisa pra ser feita. Daí teve um problema, que Deus o livre, vou bater um câncer. Ué, resolve. Apareceu. Enfrenta, resolve. Tira o melhor proveito da situação, porque já veio, já aconteceu. E daí? Porque a gente tem que falar dos dois, dor e prazer. Dor e prazer. Isso está acontecendo. Tá. Só que isso não tira quem você é. E também não... Na verdade, a liberdade que descobrir o teu espírito te dá é entender que isso aqui é só uma passagem. E que você vai estar fluindo por tudo que está acontecendo. Você acreditando que a morte é o fim de tudo ou não, não importa. O que importa é que daqui vai para algum lugar. E que ela vai acontecer. Ok? Ok. Que é a coisa mais certa que a mais gente certa sabe, que ela vai né? acontecer. Então, viva até o fim. Seja imparável. Use a tua potencialidade. Porque ser imparável é ser potência espiritual pura. Sim. Só isso. E você só é potência espiritual pura se você estiver no teu centro. Se você estiver desenvolvendo consciência até que você possa ser um sábio. O que é possível. Totalmente possível. Difícil? Sim. Sim. Mas possível. Essa frase me marcou bastante, assim, muitas pessoas falaram sobre ela, mas pra mim também foi bem forte, porque às vezes você tá passando por momentos da tua vida que você fala, puxa vida, né, de novo um problema que a gente é humano, a gente pensa isso. Será que, às vezes você coloca no papel da vitiminha lá, né, do carentinho, será que eu tenho que passar por isso?
Mas se a vida te trouxe determinadas situações, a gente também escuta que cada um tem exatamente aquilo que merece, nem mais nem menos. Então, se a vida te trouxe determinadas situações, é que você tem capacidade de enfrentar elas e você precisa tirar alguma lição disso, né? Porque quando você realmente aprendeu, você vai passar por novas lições, são novos desafios, mas aquilo lá não vem mais porque você aprendeu, você realmente sabe como lidar com aquilo. Então, me tocou bastante porque às vezes é tanta coisa que você fala, puxa vida, agora podia ser fácil, mas não significa que o difícil não vai... Você precisa passar por aquilo, você precisa enfrentar. Precisa, é o caso da espada. Quer formar uma espada linda, maravilhosa, afiada? Forge ela. Forge a tua vida. Tua vida é forjada. E vai ser forjada não só no prazer, não só na dor. Porque a vida está além do prazer e da dor. A vida com V maiúsculo, né? A vida é aquela que você vive realmente, cada momento no presente, fazendo o que deve ser feito, sem sair do teu centro. Sendo o que você nasceu para ser. Um espírito de luz vivendo uma experiência humana. Isso mesmo. Ai, Dani, me esclareceu muita coisa. Eu entrei aqui, a gente começando, eu escrevi a frase, você viu ali? Eu entrei vendo uma frase e eu saio do podcast vendo outra. E olha que já tinha me mudado, me despertado algumas coisas, viu? Então, sempre que a gente vem aqui falar sobre algum assunto... Abre um pouco mais, né? Eu falo que você é o meu agente do caos, porque... Mas então, agente do caos, tá vendo? Então, a gente traz movimento sempre pra vida. O caos traz movimento. Então, do caos, a tendência do caos é que ele apareça, movimente tudo e você, sabiamente, organize isso para que você possa conviver. E daí aquele caos vira uma organização. Nossa, que legal. Daí tudo começa a fluir. Aí vem, desculpa, outro agente do caos e mexe tudo de novo. Opa, vamos organizar. De novo, eu já sei organizar, eu já aprendi como é que faz. Opa, aí você organiza de novo. Só que daí, às vezes, organiza de uma forma diferente e melhor. Nossa, que diferente. E as coisas vão modificando e vão ficando diferentes. Não quer dizer melhor ou pior, mas daí só diferentes. E vem outro e... Ok. Pronto. Essa é a vida. Não sofra. Ou se sofrer, ok. Absorva, aprenda e vá além. Busque o espírito. É isso mesmo. E tá faltando livro aqui? Tá. Porque a vida vem e faz isso, eu pego o livro, leio e tento aprender de novo com... Não tem problema, se vocês quiserem, é só entrar lá no site da Mente Ronin e adquirir os livros, que são bem interessantes. Inclusive, deixa eu te contar, isso é muito legal. Eu tava voltando no meu tênis de bicicletinha, minha bicicletinha, minha mochila de tênis nas costas, voltando para casa, e me para uma pessoa muito querida, porque eu creio ser querida, porque ler a Mente Ronin e ela poder mudar a vida das pessoas, e a pessoa parar o carro, você que é o Daniel de Almeida? Eu falei, sou, desculpa, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, olha, eu tô lendo todos os livros da Mente Ronin e tá mudando a minha vida. Eu queria te agradecer. Vamos tomar um café um dia juntos? Eu falei, vamos. Isso no meio da rua, você no meio da rua, do nada, voltando pra casa. Que legal. Vamos, eu trabalho aqui perto. Você treina aqui? Eu falei, treino na Marco Silva, sempre ali. Que legal. Não, obrigado, hein, por ter me encontrado na rua e ter agradecido o nosso trabalho aqui. Não só dos livros, como do podcast e tudo que a gente vem fazendo. Ah, isso é muito legal. Eu também recebo várias mensagens, sempre tento passar lá no nosso grupo, porque a gente faz isso de coração. Sim. A gente não treina pra vir aqui, né, Dani? A gente fala aquilo que a gente aprende, que a gente tem acesso. E eu acho que uma das coisas que a gente tem aprendido com a Mente Ronin é que não dá pra deixar esse conhecimento, tudo isso que a gente tem aprendido e que tem transformado a nossa vida só pra gente. Seria muito egoísmo, né? Seria egoísmo isso. Então, eu acho que por isso que a gente decidiu fazer esse projeto, de estar toda sexta-feira aqui gravando 1, 2, 3 episódios pra poder passar. E até são coisas que é vida real, é o que a gente passa. Então, às vezes as pessoas me mandam mensagem:
Nádia, tá tão difícil, porque, nossa, tá um caos, eu tô olhando pra isso, mas tá difícil. Eu falo, não, vamos lá, que é assim mesmo, tá difícil pra gente também. Não significa que pra gente é fácil, né? Tem livros que não estão aqui porque eu tô lendo e tô lendo mais consciente e falo, nossa, eu li esse livro aqui do medo 2 vezes, no final do ano eu li de novo, não era o mesmo livro. Perfeito. Porque a gente também tá aprendendo. Claro. Tudo isso que a gente faz aqui é um baita aprendizado. Mas o mais importante é que são pessoas que estão aprendendo, que tiveram a vida transformada, está transformando ainda, dizendo para os ouvintes aqui, faz que dá certo. Mas não pensa que é fazer hoje e vai ter resultado amanhã. É uma constância. Nunca espere uma vida fácil. É a vida inteira não esperando uma vida fácil. É a vida inteira se desenvolvendo. Porque todo dia a gente aprende, toda hora a gente aprende uma coisa nova. E às vezes minha equipe fala, Nádia, tô ouvindo o podcast, tô aprendendo tanto com você. Eu aprendo muito mais. A gente aprende, né? Falando, né? Estando aqui falando, te ouvindo, com o pessoal da Mente Ronin. E a gente se disponibilizar a estar aqui é um baita aprendizado pra gente. Então, assim, a gente faz não só porque a gente quer ensinar alguma coisa, não é isso. A gente tá aprendendo também. Ou seja, de alguma forma, todos estão ganhando. Vocês e nós. E nós, exatamente. E obrigada, Dani, Obrigado a você, por meu esses querido. momentos aqui, porque eu aprendo muito. Tamo junto. Meu agente. Meu agente do caos. Tamo junto. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, obrigada.